Senhor, louvado seja o nome de Cristo. Senhor amado, nós continuamos na Tua presença nessa noite e clamamos, Senhor, a Ti para que todo joelho se dobre diante da Tua presença, que todo espírito se dobre e confesse que Tu és o Senhor nessa noite, Pai. Nós declaramos nesta noite os céus abertos neste lugar. Nós declaramos essa igreja cheia do Teu Espírito Santo. Nós dizemos que Tu és Senhor desta igreja. Nós dizemos e profetizamos, Senhor, que a nossa alma se rende ao Teu propósito e que o nosso espírito converge, Senhor, e se volta a Ti. Senhor, nós declaramos que a nossa alma está aberta ao Te ouvir e aquilo que Tu queres falar, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Nós abençoamos e declaramos nessa noite que nós estaremos aqui de corpo e alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo. Nós estaremos 100% neste lugar. Senhor, eu oro pelas mentes. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão ansiosas nessa noite. Eu oro por aqueles que estão divagando e pensando em seus problemas enquanto estamos aqui cantando. Senhor, eu oro para que as suas mentes sejam libertas pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Eu oro, Senhor, pelas mentes que estão preocupadas e ansiosas com o que aconteceu há pouco tempo ou o que vai acontecer amanhã. Em nome de Jesus, nós rendemos, Senhor, cada mente ao Teu propósito. Oro sobre cada mente que se subjuga a Teu Espírito nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as Tuas mãos para o céu, começa a dizer: Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Esse lugar não é um lugar onde nós estamos nos apresentando, amados, não é um lugar onde nós viemos assistir o culto. Esse é um lugar onde nós viemos edificar a nossa alma para o nosso crescimento espiritual, para a nossa conexão com Deus, que tua alma possa estar conectada com o Senhor, porque não há mais tempo a perder, porque a igreja de Cristo precisa estar preparada para este novo tempo, porque nós precisamos estar em estado de alerta, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. E aqueles que ficarem em dois corações ficarão. Porque o Senhor tem grandes coisas para aqueles que o buscam realmente, para aqueles que estão entregues 100%. Amado, que o Espírito Santo nessa noite te encha com seu poder e sua graça, inclusive aí na tua casa onde tu estás. Não importa a cidade, o Senhor está te abençoando nesse momento. O Espírito Santo está chegando ao teu lar. Ele está tomando conta da tua vida. Ele está tomando conta da tua família. Ele tem uma bênção para ti nessa noite. Não duvide, não duvide. Não duvide. No perfeito amor não há temor. E quando não há temor, não há dúvida. Porque a dúvida é fruto do medo. Não duvide em nome de Jesus. Não duvide. Pode ocupar o seu lugar nesse espírito de interatividade. Não sente para assistir a pregação, porque o Senhor não fará nada enquanto nós assistirmos pregações. O Senhor nada fará. O Senhor fará e agirá quando nós estamos interagindo com a sua palavra e quando nós dizemos amém ao que Ele nos fala, se gostamos ou não gostamos. Amém? Se gostamos ou não gostamos, parece que o amém é mais fraco. Se gostamos ou não gostamos, louvado seja o Senhor. Porque aqui não há palavra de pastores, aqui é a palavra do Espírito Santo falando à igreja. Ele que coloca em nós o seu Espírito, é Ele que nos capacita, é por Ele, através dEle, e Ele como produto final objetivo da nossa alma é encontrá-lo. Se nós tiramos Cristo do centro da igreja, se nós tiramos Cristo do centro da nossa vida, então tudo vai por água abaixo, amado. Se nós trocamos Cristo pelo entretenimento, se nós trocamos Cristo pela informação, se nós trocamos Cristo por um tempo aprazível na nossa vida e que tenhamos um pouco de divertimento, então nada fará sentido, nem o divertimento fará sentido.
Nós precisamos estar com Cristo e em Cristo em todos os momentos da nossa vida. Quando há prova, quando está tudo bem, quando o momento de alegria, quando estamos saindo da pandemia, quando estamos, enfim, vendo uma luz no final do túnel. Louvado seja o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos conduzido. É tempo de gratidão a Deus, igreja. É tempo de gratidão. Deus não se agrada de corações ingratos. Nós precisamos, às vezes, como seres humanos, precisamos lembrar as coisas que o Senhor já fez por nós. Em 2020, nós estávamos completamente assustados, encurralados, sem saída. Não sabíamos o que nos esperava. O Senhor até aqui nos ajudou. O Senhor tem sido a nossa rocha. Em 1 ano e 8 meses, 9 meses, o Senhor tem sido a nossa rocha. É hora de gratidão. É hora de gratidão. Como exercemos essa gratidão? Através do nosso serviço a Deus. Servindo esse Deus maravilhoso, dando a nossa vida a Ele, nos comprometendo com o seu nome. Não é serelepeando por aí, não. Gratidão é compromisso. Nós, quando estamos compromissados com Cristo, nós temos gratidão profunda no nosso coração. E por isso não abandonamos. E por isso não caímos fora, e por isso continuamos o caminho, porque nosso coração transborda em profunda alegria e gratidão por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Pela saúde dos nossos filhos, pelo nosso bem-estar físico e mental, pelo nosso sustento, por aquelas coisas maravilhosas das quais o Senhor tem nos livrado, nos guardado, coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, nos guardando na sua mão, nos protegendo e fazendo milagres no nosso meio. 2020 foi um ano de muita dor, mas também de muito milagre. Ou não? Então é tempo de gratidão. Obrigada, Senhor, porque Tu me guardaste em momentos onde eu estava com medo. Obrigada, Senhor, porque Tu me sustentaste em momentos quando eu estava pensando que nada daria certo e que tudo desmoronaria. O Senhor te sustentou. Então é tempo de gratidão, igreja. Gratidão, serviço, compromisso. Não é tempo de entretenimento. Não é tempo da gente perder tempo por aí. É tempo da gente render as nossas vidas a um propósito. E o Senhor está falando à igreja nessa noite. Fala a ti, fala a mim. O que temos feito? Temos lambido as nossas feridas, temos ficado na lamúria, temos ficado na prostração de que as coisas não saíram como eu queria. Pois quero que tu saibas nessa noite que o Senhor faz sempre tudo perfeito. Diz a Bíblia que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. As 3 coisas juntas. Perfeita. Vontade de Deus, perfeita. Mas não saiu como eu queria, mas a vontade de Deus é perfeita. E se Ele fez assim, é porque isso é o melhor para nós. E em todas as coisas, louvado seja o Senhor. Amados, todos temos um hábito, quando nós falamos de mente e dizemos que a nossa mente é a que nos atrapalha em todas as coisas, porque ela nos atrapalha, até nos propósitos que fazemos de compromisso a Deus, até nos propósitos que fazemos de que serviremos esse Deus, até quando nós estamos focados em alguma coisa que fará toda a diferença na nossa vida e que trará um renovo de vida à nossa vida e que nos trará o sustento e o ar que nós precisamos. Sabe quando a gente está sufocado e vem aquele ar, aquele renovo, aquela brisa? A nossa mente é mestre em nos atrapalhar. Nós nos boicotamos, nós entulhamos os nossos poços. Nós mesmos cavamos a nossa cova, porque nós nos deixamos governar por aquilo que a nossa mente nos diz e nos mente. Então, quando nós oramos sobre as mentes, porque enquanto estamos louvando ao Senhor, sentimos que tem pessoas que não estão aqui, isso se sente, amado. Quem é sensível ao Espírito sente. Estamos de corpo presente. Nossa mente está divagando 1000 coisas. O que me falaram, o que não me falaram, o que eu deveria ter feito, o que não deveria ter feito. O que aconteceu hoje à tarde lá na família, eu não gostei que falaram, parará.
Todos temos o hábito de pensar e de fazer coisas. Hábitos requerem constância e perseverança. Nunca um hábito se cria na nossa vida sem uma constância. Quando nós temos filhos pequenos, e nós sabemos que somos mães, sabemos bem o trabalho que dá aos nossos filhos para aprenderem o hábito de tomar banho todos os dias. É ou não é? Nós temos muitas vezes que empurrá-los até o banheiro e dizer, toma teu banho. Mas hoje está frio, mas tu tem que tomar banho. Por quê? Porque é bom, porque tem que tomar banho todos os dias. Então, tanto vamos ao hábito e ensinamos o hábito, até que a criança chega uma hora que vai tomar o banho sem que a gente mande. E aí se criou um hábito. Temos o hábito, não precisamos mais que ninguém nos empurre. Então, o hábito é uma forma de ver e entender a vida também. O hábito funciona também assim. E quando estamos cientes de que não vemos as coisas como elas são, mas sim estamos constantemente interpretando as coisas do nosso jeito, não vemos como elas são, mas interpretamos como elas são. Aí, por exemplo, fulano passou por mim e não me cumprimentou. Nós interpretamos, o que será que eu fiz? A realidade, o fulano passou por mim e não me cumprimentou. Pode acontecer que ele não me viu, que ele não me enxergou, que ele está com problema naquele dia, mas eu interpretei. O que será que eu fiz? Essa é a minha mente. Essa é a minha mente interpretando. Nós estamos numa constante interpretação, todas as vezes em que nós abrimos os nossos olhos e começamos um novo dia. Nós começamos a interpretar aquilo que acontece na nossa volta. E que 90% às vezes não é o que realmente é, mas sim um hábito que temos de interpretar tudo. Então é a hora de trabalhar o quê? A nossa atividade mental, amados. Para que ela não nos comande mais, para que a nossa mente não minta, para que a nossa mente não cave buracos e poços, para que a gente mesmo se afunde. É hora de trabalhar aqui. É hora de deixar o Espírito Santo colocar a sua porção dobrada no teu coração, para que a tua mente comece a pensar diferente, para que ela comece a agir e a funcionar de uma maneira que nós criamos uma mentalidade de reino, de filhos amados de Cristo, de pessoas separadas para algo diferente, e que não está no meio da multidão sem sentido na vida. É hora de formar um hábito. É hora de habituar a nossa mente a bons pensamentos. Isso não é positivismo. Isso é algo que nos tirará de muitas situações com êxito e com sucesso. Então, para mudar os hábitos que temos, nós precisamos 2 princípios para mudar a nossa mente. Um é colocar a nossa mente em estado de calma. Calmamente. Calma, não é, vou dar uma chance ao fulano, de repente eu não fiz nada mesmo, ele está mal. Isso é acalmar a nossa mente e não ficar, o que será que eu fiz, o que será que eu fiz, deve ser aquilo, deve ser aquele outro, e nós fazemos uma história na nossa cabeça. Quando nós acalmamos primeiro a nossa mente, você acalma a sua mente, calmamente. Eu só vou sentir aquilo que eu vi, eu não vou interpretar o que eu estou vendo, não vou fazer suposições, eu vou esperar que as coisas fiquem concretas e aquilo realmente aconteça, aquilo que eu acho que está acontecendo. Então, nos momentos difíceis, amados, acalme a sua mente, a sua atividade mental, pare de fazer conjecturas, pare de fazer histórias na sua mente, pare de fazer 1000 ligações, loucuras, às vezes são loucuras, a maioria é loucura. Ou já não aconteceu contigo de chegar uma pessoa e te dizer, puxa, vim te pedir perdão porque eu estava pensando que tu não sei o que, e tu diz assim, o quê? Perdão pelo quê? Mas eu nem sei. Já não aconteceu isso com vocês? Comigo aconteceu muitas vezes. E tu nem sabe o que está acontecendo porque o outro interpretou uma coisa que não aconteceu. Então acalma a tua mente e depois coloca a tua mente em estado de observação no que tem que ver com meus pensamentos e meu jeito de ver o mundo e meu jeito de julgar esse mundo. Então eu observo, eu primeiro paro e digo, o que eu estou pensando? Por que estou pensando assim? Por que eu estou constantemente desconfiando das pessoas?
Por que eu acho que as pessoas confabulam para me fazer o mal? Por que eu acho que as pessoas me perseguem? Por que eu acho que eu sou vítima das circunstâncias? Então, eu começo a questionar minha mente. Eu não só a acalmo, mas a questiono. Por que estou sempre pensando essas coisas? Então, para mudar os hábitos, precisamos entender que tudo que está diante de nós é o nosso espelho. Tudo. Diante de nós está o nosso espelho. Nós, em todo dia, quando nós levantamos, nós olhamos a nós mesmos nos outros. Todos são os nossos espelhos. Tudo que acontece é um reflexo daquilo que há dentro de nós. Tudo que nos acontece. Depois nós precisamos entender que o Evangelho não é uma pílula mágica que nós tomamos para que as coisas mudem na nossa vida. Há um grande erro. Nós achamos que quando estamos em Cristo, as coisas vão mudar assim, a toque de caixa, e que tudo vai se ajeitar do jeito que nós queremos, ou que nós achamos que deve mudar. E o Evangelho não é isso aí. O Evangelho não é uma pílula mágica. Também precisamos entender que estamos viciados em comportamentos destrutivos, como, por exemplo, todos têm culpa do que me acontece, estamos sempre falando isso. São pensamentos destrutivos. Eu não sou responsável por nada, os outros é que fazem coisas onde eu me ralo. Os outros é que fazem, eu, na verdade, não sou responsável. Isso é um comportamento destrutivo quando eu acho que tudo que me acontece é culpa das pessoas e não minha. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. E outra coisa que estamos viciados em, esses são os que fecham comigo. Você já não falou isso? Ali no Facebook publicou a fotinha dos seus amigos e disse, esses são os que fecham comigo. Não é assim? Já não tem visto isso? Eu tenho visto muito. Os que fecham. Quem serão os que fecham comigo? Quem serão os que eu digo, esses aqui, faixa. Esses são os melhores. Esses são os amigos. Esses são os parceiros. Esses são os aliados. E outra coisa que precisamos entender é que a linha do tempo da nossa mente, ela é bem pontual. Porque a mente consciente trabalha em dois tempos. Em dois tempos. Um é no passado e outro é no futuro. E a mente consciente trabalha no tempo presente, no hoje. No aqui e no agora. Então, o excesso de passado na nossa vida, o excesso de passado, quando nós vivemos no passado, quando nós, sabe aquelas coisas que a gente diz assim, que bom, que tempo bom que não volta. Como eu era feliz e não sabia. Essas frases são de alguém que está no passado. Como era melhor em 1908. Como era bom em 1985, quando eu tinha meus 20 anos. Como era bom meus 20 anos. Quem me dera voltar lá atrás. É uma mente que está no passado. É uma mente que está completamente no passado, presa no passado. E quando nós estamos presos no passado, a gente sofre de tristeza, chegando até a uma depressão. Quem está em depressão está aonde? Em que lugar do tempo? No passado. Não sabe viver o presente. Quem sofre depressão vive olhando para trás. Como era bom. Como está ruim agora. Quando nós estamos completo no excesso de futuro, olhando só para frente, preocupando-nos com as coisas que vão acontecer, me preocupando com a minha aposentadoria, me preocupando com o meu fundo de garantia, me preocupando com a minha poupança, me preocupando com a minha casa, com o que deixarei para os meus filhos, quando eu vivo pensando no futuro, em algo que ainda não aconteceu, e eu fico conjeturando que poderá acontecer se eu não me precaver no agora. Então nós estamos na ansiedade, nós vivemos ansiosos. Quem está no futuro é uma pessoa ansiosa. E quem está com excesso de presente no agora, excesso de agora, o que me importa é o agora, o que eu preciso fazer agora, e eu estou preocupado com o agora, quando nós podemos ter um estresse de tal maneira que nós não temos força para fazer o básico do básico, que é viver. Então, o ideal, quando nós falamos de mente, aquietar a nossa mente, formar hábitos que nos tragam renovação de vida e viver os 3 tempos juntos. Os 3 são importantes. Equilíbrio entre os 3 tempos. Equilíbrio com o passado, porque o passado eu preciso lembrar dele, porque
são as minhas experiências, ok? São as minhas experiências que eu já vivi e que me fazem o que eu sou hoje, e que são aquelas experiências que eu tive lá atrás que fazem com que a Cláudia seja esta pessoa que é hoje. É importante, eu não posso dizer que nada no passado, não. Eu preciso lembrar das coisas que me aconteceram, mas eu também preciso olhar para o futuro com esperança e dizer, bom, o que me espera lá na frente será algo bom, porque Deus está sob controle na minha vida. E eu também preciso viver o presente, porque a vida é o que está acontecendo agora. Equilíbrio. Eu não posso andar nem no passado, nem no futuro, nem no excesso do presente. Eu preciso ter equilíbrio. Quando eu então atinjo esse equilíbrio e nada me toma, e nada me suga, e nada me segura, então nós achamos, enfim, esse equilíbrio. E queridos, eu tenho uma novidade para dizer para você ou para ti, que talvez esteja já caindo de maduro. Onde vamos encontrar esse equilíbrio? Já parou para pensar isso? Eu diria que aqui é o melhor lugar de encontrar esse equilíbrio, neste lugar, igreja. É aqui onde nós vamos encontrar o equilíbrio para o passado, para o presente, para o futuro. É aqui onde Cristo nos coloca viver em comunidade, vivendo em comunidade, não é assistindo culto em casa, só assistindo culto em casa, só fique em casa se necessário. Mas, como disse o pastor domingo passado, venha para a igreja, porque nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos estar em comunidade, nos acertando, nos polindo, nos lixando. É em comunidade onde a gente lixa as nossas asperezas. É em comunidade onde a gente lixa as nossas arestas. Até nos desencontros, até nos estranhamentos, até nas coisas que não gostamos. É quando mais Deus trabalha na nossa vida. É em comunidade, é aqui. E uma das coisas que boicotam o propósito que fazemos em andar em equilíbrio, em empreender mudanças necessárias em nós, é as pessoas que influenciam a nossa vida. As pessoas que influenciam a tua vida são as pessoas chaves para que as mudanças na tua vida comecem a acontecer. E o equilíbrio comece a vir. Então, a pergunta é, nós temos coragem para nos enxergar completamente? Porque às vezes a gente não tem coragem de se olhar. A gente não tem coragem de enxergar quem nós somos. Será que as pessoas que mais me influenciam são as pessoas que realmente Deus tem planejado para mim, para que me influenciem? Ou elas realmente são amigas? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que as pessoas que me influenciam são realmente minhas amigas? Será que elas são aliadas? Minhas aliadas? Será que elas realmente estão do meu lado? Será que elas estão querendo algo? Ou será que elas têm algum interesse? Então, definitivamente, amados, os nossos aliados, que é o que eu quero falar nessa noite, os nossos aliados são as pessoas que querem o melhor para ti. Os teus aliados são as pessoas que querem o melhor para ti. Essas são as pessoas que Deus colocou do teu lado para ser teus aliados. Agora, um escritor cristão disse que o que me atinge sobre Jesus é que ele é uma pessoa notavelmente verdadeira. Ele nunca muda a sua personalidade para se encaixar com qualquer multidão que ele se encontre. Ele é simplesmente ele mesmo. E nada cura tanto como passar um tempo com uma pessoa verdadeira, que me respeita em todos os sentidos e que me ama. Jesus era isso. Uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que não tinha nada a esconder. Uma pessoa que se mostrava como ela era. Então, o que precisaremos para essa caminhada rumo às mudanças que tanto queremos? O que será que nós precisaremos? Porque todos nós, quando chegamos a esse lugar, queremos mudanças. Ninguém chegou a esse lugar sem querer alguma coisa que mudasse em sua vida. Alguma coisa não estava bem, então nós encontramos a Cristo, rendemos a nossa vida a Ele e dizemos, Senhor, muda a minha vida, não está legal, eu não estou aguentando isso, está demais para mim. Então nós vamos ler Mateus 16, essa é a palavra para nós nessa noite.
Mateus 16 e capítulo 21. Perdão, Mateus 16 e versículo 21. Mateus 16 e versículo 21. Capítulo 16 e versículo 21. Achamos? Amém? Bom, diz assim a palavra. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. E Jesus se voltou a Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Até aí, a palavra. Você entendeu o que aconteceu? Diz que Jesus está diante dos discípulos, está declarando e falando a eles que era necessário que ele morresse e que ressuscitaria no terceiro dia. Ele fala claramente isso aos seus discípulos. E Pedro entra em colapso. De repente, Pedro dá aquela afirmação maravilhosa que diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não? E então, Jesus se emociona e diz, isso ninguém te revelou, senão o Espírito. Né? Ninguém te revelou isso, Pedro, senão o Espírito. Meu Pai que está nos céus. Mas Pedro, o mesmo Pedro que fala, tu és o Cristo, que tem essa revelação de tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o mesmo Pedro diz, Senhor, vem cá, puxa o Senhor, vem cá, uma palavrinha, Senhor, cala a boca. Que isso de que tu vai morrer? Isso não vai acontecer. E esquece isso de morte. Da onde, Senhor, que nós vamos deixar que te matem? Esquece essa ideia. A morte, não estamos contando com isso. E isso nunca te acontecerá. Ele fala ao Senhor. Então, Jesus olha para ele e dá uma resposta que só uma pessoa verdadeira poderia dar. Só uma pessoa que estava 100% comprometida com o seu Pai, com a sua missão. Que ele diz assim, afasta-te de mim, Satanás. E alguns comentaristas dizem que ele realmente, que Pedro estava endemoniado, e por isso Jesus falou Satanás para ele. Outros dizem que não, que Pedro jamais poderia estar endemoniado, justamente porque ele era uma pessoa que estava seguindo a Cristo, era seguidor de Jesus, e tinha dado essa declaração onde Jesus lhe disse, só o Espírito pode... Então, ou o Espírito falava com ele, ou ele estava endemoniado, impossível. O Pedro não estava endemoniado. Quando Jesus fala essa frase, afasta-te de mim, Satanás, porque tu estás querendo ver, tu estás olhando da perspectiva humana e não divina, Jesus está claro aqui falando algo muito importante, que naquele momento, aquilo que ele estava falando não era a vontade de Deus e estava incentivando a ir para outro lugar. Era uma tentação, se tornou uma tentação para Jesus, aquelas palavras de Pedro, porque senão Jesus jamais falaria, afasta-te de mim, Satanás. Havia uma luta. Claro que havia uma luta. Jesus estava abraçando sua missão, entendendo a importância daquela morte e sabia já o que ele ia passar. Então foram palavras ditas no momento em que não deveriam ser ditas. No momento em que Pedro deveria dizer, tu és Jesus, o Filho do Deus vivo, e para esta missão chegaste. Opa! Jesus ia dizer, precisava essas palavras. Mas ele diz, não, Senhor, esquece. Não, tu não vai morrer. Então Jesus disse, calma, cala a boca. Te afasta de mim, Satanás. São palavras duras, mas Jesus é verdadeiro. Ele fala, ele diz. Ele não fica quieto. Então, por que Jesus chamou Pedro de Satanás?
Porque nenhum ser humano pode ser chamado desse jeito se nós pensamos assim. Ninguém é Satanás, por mais que a pessoa esteja endemoniada, ele não é Satanás. Por mais que a pessoa esteja errada, ele não é Satanás. Mas porque Jesus viu ali a tentação, Satanás usando a vida de Pedro para tentá-lo a não cumprir a sua missão. E então nós vemos que na nossa vida e as mudanças que nós queremos na nossa vida, muitas vezes vem aqui alguns, peço ao Espírito que vocês entendam e que tu entendas o que eu estou querendo dizer. Mas na nossa vida, para a gente conseguir entender e processar as mudanças e correr atrás das mudanças que nós precisamos dos nossos inimigos. Nós precisamos dos nossos inimigos. Os nossos inimigos na nossa vida não estão por acaso, aqueles que a gente considera inimigos. Aqueles que a gente tem problemas e dificuldades. Sabe aquela pessoa que não passa aqui? E tu diz, meu Deus, trancou aqui, eu não consigo olhar para a cara dessa pessoa. Nós precisamos dessas pessoas na nossa vida. E alguns dirão, não, pastora, nós precisamos só nos cercar de pessoas boas. Os inimigos têm uma função na nossa vida. Os inimigos têm uma função. Porque os inimigos nos mostram o pior de nós. É ou não é? Os inimigos e as pessoas que a gente não consegue engolir e que não consegue tratar, são as pessoas que mostram o pior que nós temos dentro e que nós rejeitamos. São coisas que nós não queremos ver de nós. Por isso eu perguntei, realmente estamos dispostos a enxergar a nossa realidade, a ser sinceros com a gente mesmo, o que nós temos por dentro de nós, o que há dentro do nosso coração. Será que no nosso coração tudo é pureza, amor, benignidade, paz, serenidade, calma, esperança? Não, o nosso coração muitas vezes é ruim, muitas vezes. Nossos inimigos nos mostram o que nós rejeitamos e temos tanta dificuldade de enxergar e integrar isso na nossa vida. Então, não é possível haver mudança sem aceitar e integrar nosso pior. A gente precisa primeiro, quando nós queremos mudar, quem é a Cláudia no seu pior? Quem é a Heloísa na sua pior fase? Quem é o Fabiano na sua pior fase? Quem somos na nossa pior fase? Quem nós somos quando mostramos e revelamos o pior de nós? Eu lembro quando estava no seminário, e Deus usou essa pessoa como inimiga, digamos assim, inimiga, não era inimiga, mas se eu poderia classificar como uma pessoa, porque era aquela pessoa que não passava aqui. E eu estava ali estudando, onde todo mundo estava no mesmo propósito de se formar para a obra de Cristo, trabalhar no ministério de tempo integral, e essa pessoa vivia pegando no meu pé. Tudo que eu fazia tinha uma coisa para me apontar, tudo tinha uma coisa para rir de mim, eu já estava assim, e ela sabia tudo. Era aquele tipo de pessoa que tudo sabia. Ninguém sabia como ela... Aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar, mas, meu Deus do céu, será que todo mundo vai ouvir só essa pessoa aqui? Será que a aula inteira só faz o que essa pessoa diz que tem que ser feito? Será que 13 pessoas não são capazes de pensar por elas mesmas, mas tudo tem que ser feito como a fulana quer? Então, um dia... Eu cheguei na frente de todo mundo e digo, olha, eu acho que nós deveríamos de questionar isso que tu está falando, porque eu acho que não, de repente tem outras opções que não seja o que tu estás propondo. Então ela me olhou assim e disse assim, o que, tu está com medo? Apertou o botão, irmãos. A Cláudia que está se preparando para servir ao Deus maravilhoso da obra... Apertou o monstro, saltou o pior. Por que estás com medo? Foi como me apertar um botão. Na hora eu engoli minhas palavras, digo, se eu responder agora, eu não vai ser legal. Então, engoli minhas palavras, fui para o meu quarto e ali fiquei na luta. Desaforada, por que ela me disse que eu estava com medo? Da onde que eu estou com medo? Da onde que eu estou com medo? Quem ela vai me dizer que eu estou com medo dela? Então, no meio da noite, enquanto nós dormíamos, eu fui lá, me acordei, fui lá no quarto dela. Fiz uma coisa bem feia. Entrei no quarto, ela estava recém começando a dormir. E chamei ela. Com o dedo aqui. Oi?
Olha, eu só quero te dizer uma coisa. Eu não tenho medo de ti. E tá para nascer quem me bote medo. Quem tu pensa que tu é? Que tu acha que eu vou ter medo de ti? Do que eu vou ter medo? E aí, e ela começou. Não, mas acho que tu não entendeu. Entende que eu coloquei ali o meu pior? Quando eu voltei para minha cama, tinha uma sensação de alívio? Tinha, mas tinha uma sensação horrível de, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu vou falar aquele monte de asneira para a pessoa? Mas sabe por quê? Porque ela despertou o pior de mim naquele momento. Ela ali me mostrou quem era a Cláudia. E a pergunta, tu tem medo? Era porque realmente eu tinha medo. E a pergunta, tu tens medo? Me incomodava. Me incomodava porque o que não nos incomoda, irmãos, o que não nos incomoda, a gente está super bem. Nós estamos mal quando uma coisa nos incomoda. Por que nos incomoda se alguém diz que a gente está com medo? Por que nos incomoda se alguém nos diz que a gente não é competente? Por que nos incomodamos quando alguém chega e pega no nosso pé e começa a rir de nós? E começa a falar gracinhas e nos fazer de menos na frente dos outros? Por que nos incomodamos, se não porque estamos vivendo uma grande insegurança? E porque no fundo, nós sabemos que não estamos preparados para aquilo que as pessoas estão rindo de nós. Então, o inimigo, a pessoa, aquela que não gostamos, ele vem para mostrar aquilo pior de nós. Aquilo que nós não queremos ver. E que eles estão gritando na nossa frente, olha aqui, ó, eu estou te mostrando quem realmente tu és. Deus envia essas pessoas para que a gente acorde e se olhe. Quais são os teus inimigos? Quais são essas pessoas que não passam na tua garganta? Quais são essas pessoas que tu tem dificuldade, porque elas estão gritando aquilo que há dentro de ti de pior? De repente tu te incomodou porque um vizinho te chamou de ladrão? O que faz que a gente se ofenda tanto com essa palavra se a gente não é ladrão? É porque alguma coisa dentro de nós está ali, trazendo uma memória, trazendo algo que a nossa mente não está gostando e a nossa mente está confusa. Não porque a gente seja ladrão, mas talvez porque em algum momento alguém duvidou da nossa honestidade. E nós tivemos que provar que éramos honestos. Então, amados, não é possível haver mudança sem integrar. E quando a Bíblia diz, e aí eu trago outra palavra, ame os seus inimigos, e diz assim, não resistam ao perverso. Talvez Jesus estava também falando algo nesse sentido. Eu acredito. Porque ninguém mandaria um ser humano amar seus inimigos se não fosse com propósito. Porque vocês terão mais recompensa, mas também Ele me mostrará algo que eu preciso mudar em mim. Nós precisamos de pessoas assim. Quando começamos a nos despertar para isso, amados, logo vamos fazendo uma releitura sobre quem nós somos realmente e quem são os nossos aliados e quem são realmente os nossos amigos. Porque pode acontecer, às vezes, que quem achávamos que era o nosso aliado, quem achávamos que era o nosso inimigo, quando nós nos fazemos essa releitura, começa a cair a ficha de que aquele que víamos como amigo não é o nosso amigo. Não é realmente o nosso amigo. Começamos a enxergá-lo como realmente uma pessoa que está, como inimiga, está querendo o nosso mal e não o nosso bem. Lembra que eu disse, quem são os teus aliados, aqueles que querem o que para ti? O melhor. Às vezes estamos rodeados de pessoas que não querem o melhor para nós. Pessoas inimigas, essas eu considero inimigas, quem não quer o nosso melhor. Quem no fundo torce para que as coisas não vão bem. E isso pode ser muito sutil. Não pense em alguém que está torcendo, tomara que dê tudo errado. Pode ser muito sutil. Tu sabe que a chave para sermos abundantes nessa vida consiste nisso, saber quem são os nossos aliados. Então o inimigo pode ser uma pessoa que nos cuida. O inimigo pode ser uma pessoa que cuida de nós. Um inimigo pode ser uma pessoa que nos sustenta. Um inimigo pode ser quem supre todas as nossas necessidades. Como assim, pastora? Se uma pessoa que me ajuda, me sustenta, me dá tudo, me está sempre ali comigo, só pode ser meu amigo? Não. Não. É aí onde nós precisamos fazer o clique. Muitas vezes essas pessoas não estão sendo os nossos amigos, estão
estão nos ajudando a ir por água, a ir pelo ralo, tudo pelo ralo. Estão nos ajudando a gente piorar a situação em que nós já estamos. Então, porque simplesmente essa pessoa está limitando nossa capacidade de competência. Ela reafirma que nós não somos competentes. Quando alguém insiste em te sustentar, quando alguém insiste em que tem que fazer as coisas por ti, então ela está reafirmando que tu não é uma pessoa competente o suficiente para fazer por ti. Mas parece tão amigo. Essa pessoa está dizendo para a gente que nós não somos resilientes o suficiente. Ela às vezes está dizendo com suas atitudes que nós não conseguimos crescer por nós mesmos, que nós não somos capazes de gerir a nossa vida e que nossos recursos não são o suficiente para a gente se sustentar e nos dar a capacidade de fazer frente aos nossos problemas. Por quê? Porque é nesse contexto. E aí eu digo, é nesse contexto que esta palavra de Jesus a Pedro se faz real. Pedro, naquele momento, tinha se tornado um adversário. Pedro, naquele momento, quando tenta tirar Jesus do foco da sua missão, tinha se tornado um inimigo. Porque ele não estava ajudando naquilo que era importante. Ele estava querendo poupar ele. Ele estava querendo preservar a vida de Jesus. Não, Jesus, tu não pode morrer. Então, tem momentos, amados, que as pessoas não podem, nós não podemos deixar que pessoas nos digam algumas coisas. Nós precisamos fechar os nossos ouvidos. Um amigo nos super protegendo, um amigo que nos super protege em uma situação X, se torna um inimigo na nossa vida, porque há uma super proteção. E aí estou falando especialmente aos pais. Você que é pai. A superproteção na vida de um filho é um veneno letal que nós estamos dando em doses cavalares. Não, mas eu amo meu filho. Ama, mas está errado, de um jeito errado. Esse amor tem algum problema com teu amor. Porque a superproteção é o mal desse mundo. A superproteção não ajuda ninguém. Pelo contrário, limita as pessoas. Quando nós superprotegemos os nossos filhos, nós limitamos eles. Ajudar os nossos filhos é obviamente, aqui não estou falando que nós não precisamos ajudar os nossos filhos. Eu estou dizendo que ajudar os nossos filhos é algo que precisamos fazer. Mas ajudaremos muito mais os nossos filhos quando nós somos capazes de olhar nos olhos deles, no fundo dos olhos deles, e dizer: acredito em ti. E acredito na capacidade que tens para resolver esse problema. Quando nós temos esse coração como pais, nós estamos dizendo ao nosso filho: vai. Então daí nós podemos lançá-los à vida. Então, quando não ajudamos? Quando fazemos as tarefas por eles, por exemplo, eles são pequenos, sabe aquelas mães que fazem as tarefas da escola para os filhos? Que arrumam o quarto quando a criatura já tem capacidade de arrumar suas coisas, de fazer suas tarefas, de lavar uma louça, de ajudar em casa, de limpar o seu sapato, de dobrar uma roupa, de varrer um chão. E nós, não, deixa que mamãe faz. Deixa comigo. Vai brincar. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dando doses de veneno para que ele não tenha força para fazer a sua vida e ir adiante. Então, amados, quando não deixamos se independizarem, estamos sendo inimigos, porque nós estamos provendo sempre alguma coisa, provendo com dinheiro, provendo com alguma coisa, tornando-os dependentes da gente. É dura essa palavra? Foi dura para mim. Eu tive que a duras penas entender que eu precisava lançar os meus filhos. Muitas vezes, essa ajuda é egoísta, amados. Na verdade, quando vemos o nosso coração de mãe ou de pai tentando ajudar de uma forma errada um filho, e eu espero que o Espírito Santo fale com a gente nessa noite. São palavras de Deus que primeiro trabalharam em mim, porque eu tenho a tendência a ser uma mãe super protetora, e Deus trabalhou muito na minha vida nesses últimos anos. Quando eu
Quando eu me enxergo como uma pessoa egoísta, porque na verdade, no fundo, o que há no meu coração de mãe, e aí vem a coragem da gente se olhar, amados e amadas, há no fundo do meu coração uma carência que eu estou suprindo com essa atitude de querer dar e ser a fonte de coisas boas para o meu filho. Então, eu preciso me olhar e ver que eu estou carente, porque eu digo assim, eu vou dar o porquê, porque eu não tive. Não é assim que a gente pensa? Eu vou dar o que eu não tive. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Não é assim que a gente pensa? Nós ajudamos os nossos filhos que não passem pelo que eu passei. Nós vamos com o intuito de ajudar, mas na verdade estamos boicotando, porque na verdade, e pensa em ti, o que tu passou te fez forte. É ou não é? O que tu passou te fez hoje uma pessoa forte, resiliente, que chegou até aqui com seus próprios meios, com as suas pernas andando. Foi isso que te fez forte. Quando nós protegemos, nossos filhos perdem a força. Eles não têm força para fazer a sua vida. Então, filhos precisam ter força para viver suas vidas, e isso só é possível quando o papai e mamãe lançam eles à vida como flechas na mão do arqueiro, que é isso que a Bíblia fala. Diz, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Como é que o guerreiro faz para lançar uma flecha? Ele estica lá em cima e voa aquela flecha, e vai cair não sei aonde, atingir o seu alvo. Diz que assim são os filhos. É a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. É a Bíblia que diz. Então, qual é a força que eu dou para os meus filhos? Lançando-lhes a vida, lançando eles dizer, tu vai conseguir superar esse problema. Eu sei que tu tens condições de resolver isso. E não, olha, querido amado, aqui está, a mamãe vai te ajudar, papai está aqui, calma, está tudo bem. Flechas na mão do guerreiro são os filhos. Então, superproteção tira a força. Salmo 127:4, para aqueles que estão procurando aí na Bíblia. É que diz essa palavra. Então, nós precisamos de inimigos, nós precisamos de pessoas que nos deem a real, que nos mostrem o pior de nós, que nos enfrentem, que nos façam ver a nossa raiva, a nossa ira, a nossa indignação, que nos tirem de nós aquela pessoa que de vez em quando se altera e fala um monte de palavrão e diz assim, epa, essa sou eu? Epa, esse sou eu? Opa, o que está acontecendo aqui? Mas nós precisamos também de aliados. Tanto inimigos como aliados são importantes na nossa vida. E os aliados são aquelas pessoas do nosso lado que nos mostram o ponto onde estamos, que nos ajudam a enxergar as nossas qualidades e nosso potencial, que não somos capazes de ver em nós. Às vezes, nós não conseguimos ver o nosso potencial, mas tem gente que está vendo o quanto nós podemos ir além daquilo que estamos chegando. Então, nossa coragem, nosso sentido do humor, nossa honestidade, nossa calma, nosso altruísmo, aliados enxergam isso em nós. As coisas boas que temos, um verdadeiro aliado se alegra com as tuas vitórias. Ele não está só no momento de dor, porque a gente tem um conceito assim, que amigo é aquele que está nos momentos ruins. E eu não vou dizer que não, mas eu observo que às vezes há uma morbidez em algumas atitudes. Parece que quando estamos mal, tem pessoas que chegam primeiro que nada na nossa vida. São as primeiras a chegarem. Porque eu quero te ajudar. Mas quando nós estamos vivendo momentos de felicidade, de conquistas, as mesmas pessoas às vezes não aparecem para se alegrar com a gente. Elas não conseguem se alegrar. Elas conseguem só chorar com a gente, mas elas não conseguem se alegrar quando estamos alegres. Um verdadeiro aliado, ele se alegra com as tuas vitórias. Ele torce, ele se alegra como se fosse ele que está vivendo, como se ele estivesse realmente passando por isso. E por isso nós precisamos viver em comunidade, amados, porque quando um tem uma conquista aqui dentro, todo o povo se alegra por isso. Quando um faz sua casa, eu me alegro tanto com isso. Quando os irmãos conseguem fazer suas casas, construir, melhorar sua vida, comprar o seu carro. Estou aqui falando de coisas materiais, mas poderia falar de outras coisas, relacionamentos. Estar cheio do Espírito Santo, onde a gente se alegra.
Porque a gente vê abundância, e se vocês estão abundantes, e se vocês estão felizes, então essa felicidade vai chegar em nós também. E essa abundância vai tocar a minha vida também, porque somos uma comunidade. E isso nos atinge. Então, um verdadeiro aliado se alegra. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade quando falamos de amigos, né? Então, os nossos amigos, amados, estão realmente transbordando com as nossas conquistas? É a pergunta que eu faço. Sabe que um aliado não está só para te bater palmas também. Às vezes a gente acha que os nossos amigos são só aqueles que batem palma para nós. Sim, vai, faz. Sim, tudo, ai, sim, vai. Nos dão razão em todas as coisas, sabe? O nosso aliado também é alguém que nos dá real. Às vezes a gente está acostumado, eu vejo às vezes uma dificuldade das pessoas em ouvir as verdades. Nós às vezes precisamos ouvir verdades, pessoas que nos deem a real. Então às vezes nós nos rodeamos de pessoas que só fecham conosco. Quem são os que fecham? Aqueles que só nos batem as costas. Sim, isso, que legal, que bom. Mas não nos dão a real no momento X. Não nos dizem o que nós precisamos ouvir em momentos de dificuldades. Um aliado, às vezes, é aquele que vem e te puxa as tuas orelhas. Sim, é um aliado. Bata palmas, agradeça ao Senhor por essas pessoas que chegam e te puxam a orelha e te dizem, olha, isso foi uma imprudência. E te diz, olha, isso não é para ti, desculpa, mas eu tenho que te falar, eu acho que tu não fez certo isso aí, eu acho que tu errou. Eu acho que isso aí não é para ti. Olha, o que tu abriu um olho com isso aí, porque eu não estou vendo sinto uma coisa aqui que me diz que não está legal. Ou nos diz, olha, tu não deverias ter saído desse emprego, e nos puxa as orelhas. Ou nos diz, olha, eu acho que tu deveria de arriscar, sair e arriscar a vida. Então, um aliado nos dá real. Ele aponta o nosso erro, ele é sincero, ele não é hipócrita. Sabe por que Jesus era um verdadeiro amigo e foi uma pessoa verdadeira? Porque ele não era hipócrita. Porque ele era verdadeiro. Ele falava, para dizer, afasta-te de mim, Satanás. Falava. Tinha que falar, falava. Jesus não era esse tipo de pessoa que se escondia atrás. Ai, sim, não vou falar porque vá aqui. Né? Eu não vou dizer que você vai ser uma patrola que vai passando por cima, porque aí é outra coisa. Aí você se torna um inimigo, né? Estou falando de equilíbrio, lembra? Equilíbrio. Eu preciso falar as coisas que precisam ser faladas ao seu tempo, mas tem momentos que eu preciso calar. Pois se a minha palavra não vai ser edificante, então é melhor fechar a boca do que lançar uma palavra fora do tempo e dizer algo que a pessoa não está preparada para ouvir. Nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria do alto. Eu me lembro a minha irmã, faz pouco tempo que eu a considero uma pessoa aliada a mim, minha aliada, minha irmã amada, que muitas vezes eu vou chorando para ela com as minhas coisas e abro minha vida e digo, tu não sabe, não sei o quê. E uma vez eu fui para ela falando, não estava falando mal do meu esposo, estava me queixando de uma situação X que eu não estava conseguindo resolver. E então eu disse para ela, olha, porque não sei o quê. E ela me ouviu e disse assim, para aí. Isso que tu está me falando do Fabiano não é assim. Eu não vejo isso em Fabiano. Tu não estás vendo o melhor do teu marido nesse momento. Sim, agradeça, querido. Disse assim, olha só o que Fabiano te disse. Ele te disse isso. E tu interpretou assim. Então, eu tenho certeza, conhecendo Fabiano, que ele não falou assim para ti. Que não foi isso que ele quis dizer. Me deu a real. Eu saí daquele encontro com a minha cabeça completamente transformada. Mente controlada pelo Espírito Santo através de um aliado. Pessoas que te rodeiam e te falam o que tu precisas ouvir. Eu agradeço a Deus pela vida de pessoas que Ele tem colocado ao meu lado assim. Que não batem palma para mim, para tudo, mas que me dizem, meu esposo é um deles, meu aliado, meu parceiro. Quantas vezes, calma, isso não é assim. Mas muitas vezes ele me diz, vai que esse é para ti. Vai em frente, isso é para ti. Isso é um aliado.
que se alegra com tuas vitórias. Agora, eu faço uma pergunta nessa noite para a gente já terminar. Quem são as pessoas com as quais tu passa mais tempo? E aí eu vou dar um número X. Quem são as 5 pessoas com quem tu mais passa o teu tempo? Faz aí. Faz aí um. Quem são essas pessoas? Quem são as 5 pessoas que estão mais próximas de ti e que passam o dia mais perto de ti durante o dia? Aqui, não estou falando, às vezes o esposo, por exemplo, não passa todo o dia contigo. É a pessoa que menos passa o teu dia. Às vezes quem está mais perto de ti no teu dia é um colega de trabalho. Passa o dia inteiro contigo. Todos os dias da semana. E tu vai ver tua família no final de semana. Correto? Às vezes quem mais passa o tempo contigo é uma pessoa que nem é teu amigo e nem consideras um aliado. Mas essas 5 pessoas que passam mais o tempo contigo são as que mais influenciam tua vida. Sabia disso? São elas que mais influenciam a tua vida. Somos a média dessas 5 pessoas que mais passam o tempo conosco. Nós somos a média delas, tanto positivamente como negativamente. Isso são estudos, aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Então, queridos, essas 5 pessoas podem afetar, e olha aqui, presta atenção, porque essas pessoas podem afetar a tua profissão, o teu desempenho profissional. Essas pessoas podem afetar o teu futuro nas decisões que tu tomas. E essas pessoas podem afetar teus relacionamentos diretamente. Sabe aquela amiga que a gente costuma se abrir e falar dos nossos problemas com nossos cônjuges? E nós saímos com as orelhas quentes de raiva. Porque a pessoa, em vez de apaziguar e acalmar a nossa mente, nos deu mais corda, mais corda, mais corda, mais corda. Sabe? Essa pessoa te influencia. Se é uma das pessoas que mais passa tempo contigo, te influencia. E eu diria que nós temos uma responsabilidade nisso e que nós precisamos mudar urgentemente. Assim como Jesus falou para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Às vezes nós precisamos olhar as pessoas e dizer, você não vai falar isso, né? Não estou dizendo aqui, você vai sair chamando todo mundo de Satanás por aí. Mas daqui a pouco, amanhã chega lá no trabalho e o colega vem, temos trabalho para fazer, porque o patrão... Afasta-te de mim, Satanás! Epa! Calma, né? Calma, muita calma nessa hora. Nós vamos ter sabedoria. As 5 pessoas que nos rodeiam. Sai. Nós precisamos ter sabedoria. Que influência nós estamos tendo? Eu nunca vi mulher tão influenciada pelo feminismo como nesses últimos tempos. As mulheres viraram suas cabeças. Gente que não era feminista virou feminista. Por quê? Porque estão aqui, ó, e a gente vai entrando, aquilo vai entrando no início, a gente, não sou disso, daqui a pouco começa a entrar, daqui a pouco, porque não sei o que, transformou minha mente, o quê? De tanto bater? Hábitos. Nosso ouvido se habitua com pensamentos, frases e posições. Chega uma hora que aquilo entrou e tomou conta da nossa vida e mudou a nossa vida. Então, o que nós estamos ouvindo? De que águas nós estamos bebendo? Que fontes nós estamos bebendo, amados? O Espírito Santo, nessa noite, nos fala da nossa responsabilidade nesse sistema. Precisamos assumir essas responsabilidades e entender que, às vezes, eu mesmo sou responsável pela maneira tóxica que vivo e como mantenho o sistema familiar também tóxico. Eu sou responsável, porque eu fico ouvindo gente que não deveria de estar ouvindo, porque eu me deixo influenciar por pessoas que não deveriam me influenciar. Então eu preciso eu preciso me responsabilizar pela minha vida e também parar de me responsabilizar tanto pela vida dos outros, como às vezes a gente quer, por exemplo, pela vida de um filho. A gente se sente responsável.
E o nosso filho já tem idade para andar sozinho, a gente se sente responsável ainda. Então, larga. É o melhor que podemos fazer. Sabe o melhor que podemos fazer com o nosso filho, que já está adulto? Larga. Deixa viver. Ele aí vai tomar força. Não, mas como, pastor? É o momento de abraçar. Cuidado. Às vezes estamos tirando toda a força que a pessoa tem para seguir a sua vida. E aí vamos ter uma pessoa frustrada. Uma pessoa frustrada, sem sair adiante em nada na vida, porque colocamos na cabeça da pessoinha que ele não seria nada sem nós e sem a nossa ajuda. Larga, como flechas na mão do guerreiro, larga. Isso não é ser egoísta. Nem sempre conseguiremos agradar. Nem sempre conseguiremos agradar. E nem sempre as pessoas estarão de acordo com as decisões que tomamos. Que isso é outra coisa. Às vezes não sabemos tomar decisões se A, B ou C estão de acordo com a gente. Então, se mamãe concorda, eu então tomo essa decisão. Se meu filho concorda, eu tomo essa decisão. Se a minha amiga concorda, então eu tomo essa decisão. Por quê? Porque eu não tenho coragem de tomar as decisões que eu preciso tomar. Então, preciso de gente que me diga aonde concorde comigo. E esses que concordam, às vezes, não são os nossos aliados. E nós terminamos metendo os pés pelas mãos, porque ouvimos as pessoas erradas. Pedro foi uma pessoa errada naquele momento para Jesus. Inclusive, quando ele decepou a orelha de Malcom ali já ali no Getsemane, foi a pessoa errada, porque ele não tinha que ter feito aquilo, ele queria proteger Jesus de qualquer maneira. Ele não queria perder o seu amigo, mas era necessário que Jesus morresse. Então, que tipo de aliado eu sou para os meus também? Tem que questionar tudo isso. Que tipo de aliado eu me torno para os outros? Eu sou amigo realmente? Ou eu sou aquele amigo só das festinhas? E quando está tudo bem? Mas quando precisa falar alguma coisa, não tenho nada a ver com isso. Às vezes a pessoa está precisando de alguém que dê a real. E nós estamos de boquinha fechada. Com amor e carinho precisamos falar. Igreja de Cristo, o Senhor nos chama nesse tempo para a gente andar com gente que nos faz bem. Em todos os sentidos. Gente que nos despertam. Gente que nos impulsionam. Gente que nos dá gás. O Senhor te chama, então questiona as pessoas com quem tu anda. Eu aqui não estou dizendo que você não ande mais com seus amigos, isso gente, pelo amor de Deus, né? Aqui vamos interpretar a pregação. Eu não disse em nenhum momento que você tenha que abandonar os seus amigos, não andar mais com eles. Do mundo não andamos mais, nada a ver, pelo contrário. O que estou dizendo é que nós podemos andar com pessoas assim, mas elas não podem nos influenciar, isso é outra coisa. Nós podemos andar com quem? Jesus andava com todos, mas ele não se deixava fazer a cabeça por ninguém. Entende o que eu estou dizendo? Nossos ouvidos precisam ter um filtro. O que tu tem ouvido nesse tempo? O que tu tem ouvido? Porque às vezes nós estamos arruinados numa situação financeira ruim, numa família que está toda desfacelada, porque a gente está ouvindo as pessoas erradas. E sabe o que eu noto? Que eu venho notando como pastora? Que a igreja cada vez mais se afasta do discipulado. Sabe por quê? Porque o discipulado nos confronta. O discipulado nos dá real. Nosso discipulador está para nos dizer a verdade. E para olhar para nós e nos dizer, olha, eu sei que tu tens condições de superar essa situação. Mas a gente foge. Por quê? Porque nós queremos pessoas que batam no nosso ombro e nos dizem, está tudo bem, vamos lá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não é assim, gente. Às vezes as coisas não dão tudo certo como nós queremos mesmo. Porque Deus tem algo bem maior para nós. Então nós precisamos ouvir as pessoas certas. Volta para o teu discipulado. Volta para o teu discipulado. Porque o que tu estás ouvindo de youtubers, por exemplo, aí eu falo para a juventude. Enche a cabeça de youtubers. O que youtuber tem para te falar? Pode ser coisas boas, não vou dizer que não. Mas será que ele realmente é teu aliado e que está ali te influenciando? O Senhor te chama a andar com gente que esteja cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é um aliado excelente.
Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Vamos fazer uma oração para encerrar esse tempo. Oh, sentir que o Senhor é uma brisa sobre nós. Sente a brisa do Senhor. Sente o Senhor te falando. Sente o Senhor te trazendo esse renovo mental que estamos falando. Abre tua mente. Cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Oh, glória a ti, Senhor. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Sente o Espírito te falando. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y el desierto vida dio. Vem hoje sobre mim como a brisa, vem e sopra sobre mim, teu poder quero sentir. Oh Espírito Santo de Deus, sopra Espírito, sopra como uma brisa suave, sopra Espírito, sopra sobre a mente. Vai abrindo tua mente, vai abrindo teu coração, vai abrindo a tua mente. O Senhor quer entrar, que o Senhor quer fazer. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Ó Senhor, volta, Senhor, a soprar nas nossas vidas, Senhor. Sopra Espírito sobre nós. Oh Senhor, como a chuva que transforma e que cai na terra árida, que o Espírito Santo de Deus descenda sobre nós como uma brisa e sopre fôlego em nós, fôlego para as mudanças que nós precisamos. Oh amado, o Senhor te chama nessa noite a um renovo de vida. Oh, aleluia. Oh, Senhor, sopra e o deserto vida Deus. Vem hoje sobre mim como a brisa, vem e sopra sobre mim, teu poder quero sentir. Sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, 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 sopra. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra com teu poder, com teu frescor. Renova as nossas mentes, Senhor. Renova a situação que estamos, Senhor. Oh, Senhor, que venha algo fresco sobre as nossas vidas. O frescor do teu Espírito em nós. A novidade de vida em que nós precisamos andar nesse tempo. Destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Oh, glória a ti, Senhor. Oh, deixa o Espírito Santo transformar a tua mente.
Deixa o Espírito Santo soprar nessa brisa e transformar a tua mente. Quem tu tem deixado te falar? Quem são as pessoas que tu tens deixado falar e dizer para ti o que tu deves fazer? Ou as posições que tu deves de tomar na tua vida? Deixa o Espírito Santo soprar nessa noite, porque Ele traz um frescor novo. Ele traz um renovo nessa noite sobre as nossas vidas. Ele traz um renovo sobre as nossas almas. E Ele traz um renovo sobre a igreja. Quando a igreja se renova, tudo na nossa volta muda, amado. Que nós sejamos ponto de influência para os outros. Para de ser influenciado. Começa a influenciar as pessoas que estão ao teu lado. Para de ouvir o que alguém que não sabe sequer o que fazer com a sua vida dizer o que tu tens que fazer. Toma conselho com sábios. Toma palavra com os sábios. Toma palavra com aqueles que querem o melhor para ti. Que querem te ver bem. Que estão torcendo por ti. Que realmente torcem para que tudo te vá bem. Procura o conselho sábio. Procura o conselho sábio. Cala as vozes. Cala. O Espírito Santo te chama nessa noite a isso. O que nós temos ouvido, amados? Porque isso vai mudar as nossas vidas de aqui para frente. O que nós temos ouvido e o que nós vamos ouvir daqui para frente mudará completamente a nossa história. E aqui estou falando de ambiente de trabalho. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com problemas no ambiente de trabalho. Levanta aí tua mão, que nós queremos orar por ti. Olha quantos. O Senhor está falando contigo nessa noite. É nesse ambiente de trabalho que Ele te colocou para que tu enxergues primeiro quem tu és. Quem realmente tu és. O pior de ti. E depois Ele diz que te coloca para que tu deixes o Espírito Santo transformar a tua vida ali dentro. Ali onde estás. Para que te tornes uma referência aos outros. Diferente. Sabe o que é? Diferente. Diferente. Como Jesus. Diferente. Eu sei que tu já está cansado. Eu sei que tu já queres entregar a toalha já. Já não está dando. Não aguento mais. Mas o Senhor te diz, há um propósito. Nada vem na nossa vida sem um propósito. Há um propósito. Há um propósito. Encontra esse propósito e te torna um mestre ali no teu trabalho. Assim como foi Daniel, resiliente onde estava. Influenciador onde estava. Transformador de realidades. Abre a tua boca. Ali onde estás, começa a abrir a tua boca. Em amor, em misericórdia. O Senhor te abençoa nessa noite para isso. O Espírito te capacita. O Espírito Santo coloca em ti a capacitação. E Ele olha nos teus olhos nessa noite e te diz: eu confio no que farei através de ti. Eu confio no que tu farás sob o meu poder e debaixo da minha unção nesse lugar. Oh, glória ao Senhor. Cristãos de valentia é o que o Senhor precisa. Deus te abençoa para isso. Deus te abençoa. Deus te abençoa, Deus te abençoa. Recebe essa palavra para ti. Toma posse, em nome de Jesus. Toma posse. E tem gente aqui que está com problema na sua família. Na sua família, derrotado. Essa é a palavra que te identifica. Derrotado, no chão. Já não tem mais esperança nenhuma que as coisas mudem. Nenhuma. Já desisti. Não é isso que tu tens pensado? O Espírito te fala também nessa noite. Ele te diz: eu te capacito para que as mudanças comecem por ti. Em ti primeiro. Em ti primeiro. Em ti primeiro, diz o Espírito. Em ti as mudanças começam.
És tu que tem dentro de ti a semente e a chave para que as mudanças ocorram. É isso que o Espírito fala nessa noite. E eu me coloco debaixo da autoridade de Deus para te falar nessa noite. As mudanças começam por ti. Não espera as mudanças de fora. As mudanças começam em ti. E o Senhor está usando essas pessoas para te trazer essa situação, para que tu enxergues em ti o que precisa ser mudado. Te desafio a que mudes o teu jeito de tratar as pessoas dentro da tua família. Te desafio nessa noite, porque o Espírito Santo está nos desafiando. Te desafio a mudar o tratamento. Tudo o que estavas fazendo, faz tudo ao contrário. Estavas discutindo, cala a boca. Não queria servir mais em casa, começa a servir. Não falavas mais, começa a falar. Começa a falar e a te posicionar em amor. Verás as mudanças acontecendo dentro da tua família. Oh Senhor amado, sopra como a brisa nessa noite. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos. Nos colocamos. Olha, amados, eu vou contar algo. Há uns anos atrás eu achei que nada mudaria mais. Coisas que eu esperava que mudasse. Nada mudaria mais. Era assim. É assim. Eu já tinha dito, é assim, isso não muda. Sabe de uma coisa? Que seja assim, então. Então Deus começou a me dizer, as mudanças começam em ti. Por ti, primeiro em ti. Começa a te enxergar, a te olhar. Te desafio que te olhes. E eu comecei a me enxergar. Não gostei. Me deu vontade de fugir do que eu vi. Porque eu consegui sair de mim e me ver. Então Deus começou uma mudança profunda dentro de mim. Mudanças, 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 mudanças. Olha só quem tu és. Olha isso aqui, olha esse outro. Muda, muda isso aqui, não faz mais. Larga. Toma minha identidade, dizia o Senhor para mim. Toma minha identidade. Para de olhar a identidade dos outros. É contigo que eu estou tratando, disse o Senhor para mim. É em ti, minha identidade está em ti, minha marca está em ti. E é nela que tu tens que criar a tua identidade. E começou um processo de mudanças. Amados, eu não sei, eu passaria a noite inteira aqui falando das mudanças que eu comecei a enxergar. Quando eu comecei a mudar. E quando eu me abri ao que o Espírito queria fazer em mim. Passaria a noite inteira, porque as mudanças continuam acontecendo dia após dia. Para a minha surpresa e para a glória e honra do Senhor Jesus. É isso que o Espírito te chama nessa noite. Te agarra com Deus. Te agarra em nome de Jesus. Que essa semana possa ser uma semana de decisões com Deus. Amém? Recebe em nome de Jesus. Recebe. Deus abençoe, amados. Que possamos voltar aos nossos lares nessa noite com essa palavra aí. Senhor abençoe a todos. Podemos nos sentar.